Entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Bom, durante um tempo, a figura do Paulo Guedes parecia uma espécie de garantia de o governo contar com o apoio de alguns setores da sociedade brasileira, principalmente setores importantes nas finanças, nos investimentos, na economia. O Paulo Guedes foi apresentado assim e assim foi recebido, vale notar, não apenas antes da eleição, mas também depois da posse. Foi apresentado e recebido como o sujeito que mudaria antigas práticas do governo federal na área econômica e jogaria pesado por uma privatização ampla, não total, né? Ninguém é ingênuo para achar que ele iria privatizar Petrobras e tal, isso é só jogo de cena, né? Mas uma ampla privatização, uma mudança na legislação ou propostas para que o Congresso alterasse a legislação tributária, uma reforma administrativa forte, radical, que também mudaria parâmetros históricos da relação do Estado com o funcionalismo público. E o Guedes parecia o sujeito que, de certa forma, garantia que alguns setores importantes apoiariam o governo porque gostavam do que representava o Paulo Guedes. E o verbo é esse mesmo, no passado, né? Representava. Porque hoje já não é visto assim, por duas razões. Primeiro, porque todo mundo sabe, essas pessoas sabem, sempre souberam, que não era uma questão de vontade. Não existe mais o decreto-lei que houve até o governo de José Sarney e que dava ao presidente da República e aos seus ministros um poder tremendo. Não existe o decreto-lei. Você tem projetos de lei, são isso, projetos, passam pelo crivo do Congresso Nacional, que também tem seus próprios projetos, é óbvio. O Legislativo deve legislar, não é? É uma obviedade. E a medida provisória, que aliás veio para substituir o decreto-lei, mas a medida provisória, inicialmente, ela tinha o tempo a seu favor. Não passou por votação, não apreciaram, deixaram correr o tempo, ela entrava em vigor. Ela já tinha sua vigência imediata e depois sua consolidação como lei, porque não foi apreciada. Depois isso foi modificado. Se ela não é apreciada, ela está rejeitada. Então, é claro, toda essa gente que gostou da escolha do Paulo Guedes para ser ministro da Economia, quando o Bolsonaro escolheu e anunciou Paulo Guedes, essa gente sabe que não era uma questão de vontade, o Paulo Guedes simplesmente sair decretando mudanças e elas seriam realizadas. Isso não existe. Felizmente, independentemente de quem está lá. O governo não deve ter esse poder, a não ser numa monarquia absolutista. Mas aí é um princípio. Na república, seja presidencialista ou parlamentarista, o executivo não pode ter esse poder de tomar decisões que são inquestionáveis, simplesmente elas são realizadas. Porque é assim que é o executivo. Felizmente não é assim. Mas, ao mesmo tempo, isso exige a tal relação com o Congresso. Dentro do ideal, essa relação é uma relação política e programática. Ou seja, em torno de ideias. É preciso convencer os parlamentares de que a ideia é boa. Na prática não é assim. Muita gente não está nem aí se concorda ou discorda. Vai votar de acordo com o que obteve do Executivo. É a negociata. E tá cheio de picareta na política que fala que é assim mesmo.
que política é assim mesmo. Não, 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 não. Não é assim. Passar pelo Congresso, normalíssimo. É do regime que se pretende democrático. Mas comprar o voto é atacar frontalmente, diretamente, agredir o sistema de representação. Ou seja, aqueles caras que estão lá na Câmara, no Senado, representando ou diretamente o povo, em tese, caso dos deputados, ou os estados, caso dos senadores, se eles vendem o voto, ou seja, não votam conforme convicções, ideias, discurso, proposta feita na eleição, mas de acordo com conveniências pessoais, interesses pessoais atendidos, isso é ferir de morte o sistema de representação. Mas não é só isso, não é só a dificuldade de convencer o Congresso. O Paulo Guedes fez propostas atrapalhadas, confusas, algumas irrealizáveis. Quando tinha mais poder que hoje, tentou usá-lo para enfiar goela abaixo uma nova contribuição sobre movimentação financeira, só que essa não teria o P de provisória, não é? Um novo imposto. Tentou dar uma roupagem mais moderna, chamar de imposto digital, etc. E isso desgastou muito no setor produtivo. Fez concessões várias, apenas para poder afirmar: fizemos uma reforma administrativa, e não conseguiu mesmo assim. Concessões várias. Basicamente o seguinte: isso aqui é para o futuro. Não vai atingir ninguém agora. Ora, se o sujeito tem uma convicção, ele fala: olha, a mudança que vocês querem não é uma mudança superficial. Vocês estão mudando a essência do que eu proponho. Então eu estou tirando a proposta. Votem aí o que vocês quiserem, mas isso não será de minha autoria. Que nada. A ideia é: aprovamos a reforma administrativa. Qualquer uma, desde que possa dizer: aprovamos a reforma administrativa. Tentou fazer um aprofundamento, uma radicalização daquele troço que saiu da reforma trabalhista. Aquele processo de precarização do trabalho, da força de trabalho e do trabalhador, como pessoa, como cidadão. O Paulo Guedes tentou aprofundar isso. Então, foram vários os desgastes com vários setores. Com os trabalhadores, com os investidores, com os industriais, com essa história de imposto digital, porque quem produz na indústria sabe que esse imposto é cumulativo. Ele incide diversas vezes em cima do mesmo produto, sobre o mesmo produto. É o que? Tributação? Tetratributação? Então, os desgastes foram vários e mais. Muitas concessões. Porque uma outra expectativa que havia era que o Paulo Guedes poderia falhar em várias coisas, mas ele conseguiria garantir a responsabilidade fiscal. Ele cuidaria do cofre. Tentou, é verdade. E perdeu. Porque a política se impõe. Isso aí, a pesquisa, esses números que o Ronald trouxe há pouco, eles prevalecem nos embates palacianos. Meu amigo, é hora de gastar. E ele foi cedendo. E agora vem uma paulada
que é transferir para o Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil, decisões que eram exclusivas do Paulo Guedes, relativas ao orçamento, à execução do orçamento. E esse é um poder que o ministro da Economia, ou quando é Ministério da Fazenda, né? Que aí você tem vários ministérios, planejamento, etc., fazenda, mas é um poder que o ministro da Fazenda, ou principalmente o ministro da Economia, que abarca mais responsabilidades dentro do governo do que o ministro da Fazenda, não pode perder. Essa é uma condição que deve ser considerada sine qua non para que o sujeito fale, eu continuo ministro. Ora, se você é ministro da Economia e já não dá a palavra final no âmbito do ministério, o presidente pode até mudar isso, é claro, ele é o eleito. Os ministros são escolhidos pelo eleito. Mas no âmbito do ministério, perder para outro ministro a palavra final sobre execução orçamentária, inclusive sobre deslocamento de dinheiro, sai daqui e vai para aquele ministério que precisa de socorro. Ó, essa grana aqui eu vou deslocar lá para o Ministério da Infraestrutura. É fundamental. Essa aqui eu vou deslocar para o Ministério da Saúde. Se o ministro da Economia perde o poder de dar a palavra final no âmbito do Ministério sobre a execução orçamentária, o que ele faz lá? Palestras? E o poder foi deslocado para aquele que representa a mudança na relação do Bolsonaro com alguns partidos que formam aquela maioria informal dentro do Congresso, o tal Centrão, que é o Ciro Nogueira, representante de primeira hora do Centrão, como o Valdemar Costa Neto, né? Como o Arthur Lira. De certa forma, eles dão um rosto, uma cara para o Centrão. E o Ciro Nogueira passa a ter agora, no último ano do governo, o poder de deslocar essas verbas, de dar a palavra final. Porque o Ministério da Economia é que vai dizer, olha, entendemos que é preciso fazer isso na execução orçamentária. É preciso fazer uma contingência aqui. Atrasar a liberação de recursos, porque a coisa está brava. Olha, vamos deslocar tantos bilhões do Ministério A para o B. Agora, o Paulo Guedes e sua equipe vão propor isso. Mas quem dirá sim ou não é o Ciro Nogueira. Claro, o presidente pode até não aceitar a decisão do Ciro Nogueira, mas no âmbito do Ministério, isso dá a ele aquilo que, de certa forma, está colado à Casa Civil desde os tempos de Golbery, Couto e Silva, que é o primeiro-ministro informal, o ministro-chefe da Casa Civil. Então nem isso o Guedes tem mais. Isso é essencial para o ministro da Economia. Senão ele faz lá o quê? Ele vai se limitar a dar palestras para grandes empresários, banqueiros, né, o público que geralmente ele visita. Então, o sujeito acorda lá uma terça-feira e diz: chega, o que eu estou fazendo aqui? Ou ele vai ter um papel protocolar. E é claro que aqueles que gostaram da escolha do Paulo Guedes e apostavam no Paulo Guedes como o agente transformador do Estado brasileiro, eles sabem disso. Eles sabem que virou figura protocolar.
Então ainda há na imprensa algumas especulações. Pode sair o Guedes, mas é que entraria. Bobagem. Já não tem importância. Se sair, se não sair. Há um ano e meio, teria um impacto tremendo no chamado mercado, né? Essa outra abstração. Teria um impacto tremendo entre investidores, na bolsa, no mercado cambial. Não há dúvida. Hoje é indiferente. E não só se ele sai ou fica, mas se ele sai, quem entraria? Não haverá nenhuma expectativa. Nossa, agora é aquele. Nada. Porque o poder não está mais ali. No Ministério da Economia. Está na Casa Civil. Está com uma das faces do Centrão. Então, em 2020, até início de 2021, essas reportagens, elas mexiam com humores. Né? Nossa, Paulo Guedes pode pegar o boné. E houve alguns episódios em que essa especulação circulou o país, né? Percorreu o país. Hoje, não vai fazer a menor diferença. Nem faz sentido mais gastar tinta, papel, usando uma imagem antiquíssima, com a ideia de que, olha, pode haver uma mudança no Ministério da Economia. O que será a reforma tributária? Aliás, que morosidade, né? Que morosidade. Não só o fato de que desde o governo José Sarney discute-se que reforma deve ser feita na área tributária, não se deve, mas qual? Porque desde 1986 a palavra de ordem era: precisamos mudar o sistema tributário brasileiro, e ele só piorou de lá para cá. Só piorou. Além dos truques, né? Como do senhor Fernando Henrique Cardoso, que parou de corrigir a tabela do imposto de renda, né? Além desses truques. 96. E tá aí. A reforma chegou ao Congresso, esquisita, muito menor do que deveria ser. Alguns pontos positivos, desburocratizando alguma coisa. Por outro lado, até pela necessidade do Estado de não perder a arrecadação, simplesmente transferindo ônus de um setor para outro. Então, o Paulo Guedes já não tem muito o que fazer quanto à reforma tributária. Está no Congresso. E que bicho vai sair dali, não saberemos tão cedo. Porque a ano eleitoral. Reforma administrativa. Que houve com a reforma administrativa? Arthur Lira já mostrou. Ó, isso aí agora ficou difícil. E mais, uma reforma administrativa, primeiro, que parte da premissa errada de que o problema é a base do funcionalismo. Não é. O problema é o andar de cima. Na expressão do Hélio Gaspari. O problema é a casta, a elite, a gastança desenfreada, não só em salários, etc., que isso é normal, mas a gastança desenfreada, as mordomias várias, intermináveis, que não param de crescer, mordomias que engordam dia após dia. Não é a base do funcionalismo. Então a proposta já parte de uma premissa errada. Onde está o problema? E quando você parte de uma premissa errada, você não vai apresentar a solução certa para o problema, é óbvio. Segundo, que mesmo desconsiderando, abstraindo um pouco
o fato de ser uma premissa errada, é uma reforma, um puxadinho, que não toca no problema, e onde toca, toca de leve. E também não vai andar tão cedo. O que mais resta para o Paulo Guedes? O que mais resta? Ele assinou também com a mudança, a carteira verde e amarela e tal, sabendo, porque uma coisa é indiscutível, o Paulo Guedes é inteligente, muito inteligente. Ele sabe que é politicamente necessário apresentar a tal carteira verde e amarela como opção. Uma opção limitada, inclusive, a determinadas situações, faixas etárias, etc. Mas também sabe que ela se tornaria valente. O tempo passando e ela iria substituir a outra. Porque o mercado faria isso acontecer. Mercado de trabalho. Sabe disso? Então, restava o quê? O orçamento. Onde gastar, como gastar, o que vai ser deslocado, o que será contingenciado. Nem isso mais. Então, convenhamos. Já não vai tirar sono de ninguém se o Paulo Guedes permanecer ou pegar o boné. Ronald. Este é